Olá, boa noite, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez na TV Litoral Camaragibe, junto com professor Eduardo Sim. e o professor Edinaldo. Eu gosto muito de ser chamado de Van Lins. Chamou de Van Lins, tá bom demais, não precisa nem adicionar a palavra professor. Mas eu quero dizer a vocês que esse programa é feito para você, com o objetivo de alcançar você e informar você das coisas que estão acontecendo no nosso país. Então se inscreva, compartilhe, né? Indique aí para algumas pessoas dos seus amigos. E a cada dia que você começar a participar, também você vai ter a chance de ganhar alguns presentes também que vai ter aqui nesse programa, viu? Você pode ficar ligado que em breve vocês estarão também sendo prestigiados por esse programa. Além dos prestígios que nós já damos a vocês, somos gratos a vocês que já se inscreveram, continuem se inscrevendo. E a gente hoje vamos tratar aqui de assuntos que não deixa de ser polêmico da nossa política brasileira. Aqui E, o professor certo. Eduardo. Eduardo. Olá, pessoal, de novo, mais uma vez. Tem dois assuntos que me mexeram muito, viu, professor Edinaldo, professor Certo. Van? Tem dois assuntos que me mexeram muito. O primeiro, inclusive passado pela Folha de São Paulo, que o Lula assina MP, uma medida provisória, para tributar os fundos dos super ricos e envia projeto das offshores. E o outro ministro da Defesa pede a Lula aumento de salário dos militares após crise de desconfiança. Eu queria ver primeiro aqui com o meu amigo Edinaldo. Professor Edinaldo, como você vê esse aumento aí que provavelmente o presidente vai mandar ou vai tentar para os militares por causa dessas confianças? Parece que ele não está bem na ala militar e aí vai querer dar esse dinheiro porque não está sendo bem visto. Como é que você vê isso aí? A pretensão do presidente Lula, ele tentar essa negociação em relação ao aumento salarial, isso dá a entender que há uma desvantagem da questão de uma inaceitabilidade do governo dele. E se essa rejeição talvez não tenha um outro mecanismo mais viável em que ele possa ter os militares ao seu lado do que ele poder oferecer uma proposta de aumento salarial. Então talvez isso seja o ponto principal para estabelecer a partir daí uma discussão ou um tipo de negociação entre eles. Esse ponto, por exemplo, de você não estar muito bem em determinado setor e aí aumentar o dinheiro daquele setor, ou mesmo, vamos dizer assim, entregar certas quantias a determinadas pessoas, isso é um ato específico do nosso presidente, ou você acha que a esquerda age assim? Como você vê, professor? A esquerda age com todos os métodos possíveis, né? E um dos instrumentos é exatamente esse: a negociação e a negociação com cúpula, né? Ele trabalha exatamente com a parte de cima, porque a parte de cima normalmente ela determina as regras para a questão dos que estão mais embaixo. Então, possivelmente, essa aproximação do governo Lula em relação aos militares, ela tem um certo objetivo. Primeiro, porque, por exemplo, se ele não tiver essa iniciação de chegar próximo de um grupo que esteja, na verdade, fazendo oposição ao governo dele, ou não acatando as medidas deles, a única vantagem que ele tem, a princípio isso, é poder se chegar através de uma das questões mais flexíveis do ser humano, a questão das negociações. E a esquerda sempre teve esses objetivos. A esquerda sempre foi bem tendenciosa em fazer uma leitura dos seus adversários e ver quais são as condições e as demandas deles. E se a demanda dele, talvez, por prioridade, quem sabe, talvez se as discussões macro, nacionais, são discussões muito abertas, muito relativas. Então, se isso for o ponto principal para ele se aproximar desse grupo que talvez esteja em oposição a ele, talvez esse é o mecanismo mais útil de aproximação de início. Certo, mas professor Edinaldo, aí eu caio em um embate que me parece ser meio controverso entre a esquerda, porque assim, a esquerda mesmo diz que a gente não se aproxima muito da parte, vamos dizer assim, militar, não gostamos do grande capital, dessas coisas, e ela se aliando ao grande capital, vamos dizer assim, e inclusive dando dinheiro para algumas pessoas. Como é que o senhor vê isso da esquerda? Rapaz, isso se resume simples: comprar para poder governar sossegado. Porque a gente hoje entendemos que o PT nunca teve o objetivo principal do PT nunca foi governar para o povo. Você veja que os banqueiros
arrecadaram mais dinheiro, ganharam muito dinheiro nos mandatos do PT. Quando foi agora com a criação do Pix, eles perderam um monte de dinheiro. Aí o povo fica aquela besteira, porque é o presidente dos bancos, o presidente do banqueiro, o presidente... Não é. Se você for olhar a política de Bolsonaro, foi muito melhor para os pobres do que para banqueiro, para empresário. Foi. Apenas ele dava autonomia, deixava os empresários fazer o que quisesse. Dava autonomia para ele. E Lula não. Lula, a esquerda, ela só trabalha com dinheiro. Dinheiro do povo. É só gastar o dinheiro do povo. Por exemplo, nenhum projeto era aprovado no tempo do Bolsonaro, por quê? Porque não soltava, não comprava dinheiro, não dava dinheiro para os parlamentares. A verdade é essa. A gente sabe, tá as notícias aí nos jornais, a gente percebe tudo isso aí. É só procurar, de manhã quando você acordar, você liga o seu celular, você já está lá, a mensagem. Parece até que o presidente do Brasil ainda continua sendo Bolsonaro. Eu nunca vi um negócio desse não. O cara saiu, tá com 6 meses, mas toda vez o meu celular já abusa. Cara, vamos esquecer um pouco, mas isso é bom. Isso é bom porque ele vai ficar sempre ativo. Eu acho que aquele cara vai morrer e daqui a pouco vão fazer uma estalta, tá lá em Brasília, atirar daquele cara. Então é o seguinte, a política do PT só trabalha na distribuição de dinheiro. Mais nada. Você falando aí de Bolsonaro saiu há 6 meses e parece que ele é o presidente. O último presidente militar, quando ele foi entrevistado, aí perguntaram pra ele, qual é o que você mais quer agora? E me parece que ele disse assim, eu quero é que me esqueçam. Eu quero é que me esqueçam. Então parece que a popularidade do Bolsonaro cresce sem ser presidente. É um negócio terrível, né? Porque eu nunca vi uma coisa dessa, não. O cara saiu faz um tempo terrível, rapaz. O povo não esquece o homem. O cara pra onde vai... Jornal. Folha tal, folha não sei o quê. Bolsonaro comendo cachorro quente, pastel com caldo. Meu irmão, o que é que tem a ver? Não tem coisa mais importante no Brasil para se noticiar. Porque deveria direcionar isso para o presidente atual, né? Porque será possível? O cara foi para passar eu acho que foi de férias, o presidente atual aí, o Lulinha, o Paz e Amor, gastou meio de mundo de dinheiro com estadia, não sei o quê, meio de mundo de coisa. O Bolsonaro ia ficar agora passou pelo sentido... Um hotelzinho... Não, hotel não, nem hotel não era. Era embaixada. Na embaixada, na embaixada. Aí o cara pagando o mínimo. E o povo odiando esse cara porque dizia que ele gastava dinheiro. Quando agora doaram um monte de dinheiro pro cara aí, agora vão confiscar as contas. Aliás, quebrar o sigilo das pessoas que doaram dinheiro pro presidente. Irmão, 80 milhões de pessoas é muita gente, rapaz. Esse povo é maluco, é. Aí sai aí uma notícia aí dizendo que o Lula teve 46 de aprovação. Rapaz, eu sei não, esses jornais por aí tá meio desmantelado. Não, essa pelo jeito é a mídia oficial do Estado. Ela trabalha para o Estado. Então, se ela trabalha para o Estado, ela tem que ter, na verdade, informações que seja informação para o robustecimento, a grandeza do Estado, o fortalecimento da gestão atual. Então, eles trabalham em prol disso. E eles ganham para isso. Apesar de que isso não faz jus às questões da mídia paralela, né? E observando, a gente da reação popular. Observando, a gente vê que a Rede Globo, ela atacava bastantemente o presidente Bolsonaro. Foram 4 anos, ou até mais de 4 anos, porque antes já começaram a atacar ele. Passou os 4 anos, continua atacando o cara. Por quê? Porque não tinha o leitezinho para ele ficar mamando. E por que agora esse daí, tudo que ele faz, tudo corretinho, não tem um erro, nada de errado. Passou o primeiro mandato, segundo mandato, tá no terceiro mandato e nada de errado, porque ninguém vê agora falando. É um negócio terrível, rapaz. É porque o dinheiro, na verdade, o dinheiro ele pode tudo, né? O dinheiro por tudo responde, né? Ele pode tudo. Com relação ainda aos 80 milhões de pessoas que mandaram o Pix para o Bolsonaro, é só dizer o seguinte, é lembrado que o Lenin dizia. O Lenin dizia assim, não importa se você vota, não importa a quantidade de votos, o importante sempre é quem está contando eles. Então assim, se você tiver um grupo que é seu aliado e o outro vence, não importa, o importante é quem está contando o voto. Ele pode dizer, ó, o 80% foi para esse e o 20% foi para o outro que eu não gosto. Então, assim, é sempre quem está sob o poder de contagem de voto. Quem vota não é importante, o Lenin já dizia. E isso é uma estratégia socialista, comunista. O importante sempre é o grupo que está olhando, observando o voto. Mas, Eduardo, a mídia, pelo jeito, ela está dando muita atenção e direcionando a sua atenção ao ex-presidente. Sim. E quando ela faz isso, ela ofusca o presidente atual? Portanto, parece que a popularidade crescente do Bolsonaro somente aumenta gradativamente. Como eu falei, parece até que o presidente continua sendo o Bolsonaro. Não tem... Às vezes... Primeiro que não tem nada feito de bom.
Aí a única coisa que diz foi aprovado por isso, mas pelo que de bom que ele fez? Durante 6 meses, o que é que você conhece que Lula fez de bom? Mas às vezes... Até agora, absolutamente nada de relevante, né? A não ser... Não, peraí, teve aumento... Ideias de aumento de impostos, né? Teve aumento Isso da aí tem gasolina, acontecido. do diesel, 12% Isso do tem diesel, acontecido. 6% da gasolina. Isso é bom para a sociedade? Não, mas não é bom, mas é um marco vamos dizer assim, dos primeiros 6 meses agora do atual governo. Assim, eu até, às vezes eu até acho que esse não falar no nosso presidente Lula é um tipo de estratégia, porque ele mesmo, quando você foca nele, o que é que ele diz? Vai entrar um grosso em setembro, e o grosso vai crescer dentro de você. Às vezes eu acho o seguinte, que não focar no atual presidente é uma estratégia deles para que tudo que ele queira e que ele faça e as estratégias deles passem. É o seguinte, já que os canais de televisões, né, as redes que É um meio de são distrair. beneficiadas, né? Sabe o que estão fazendo? Distraem. Não estão Sim. falando nada dele. Sim. Então, já que ele não tem ibope em canto nenhum, o presidente Lula não está com ibope em canto nenhum, vamos ver que a gente consegue dar ibope a ele aqui na TV. Na TV Litoral. Na TV Vamos ver Litoral. que a gente dá ibope a ele, porque o cara tem. Aí você abre a mídia social, nas redes sociais, na mídia aberta, Na seja mídia onde for. oficial. Só fala no Bolsonaro. Então vamos dar um prestígiozinho um pouquinho a esse Lulinha, porque, rapaz. Me passa de Camaragibe, estado de Alagoas, meu filho. É o único lugar que você está sendo falado. Mas não é porque você é bom, não. É porque o que você está fazendo não presta mesmo. Aí tá fazendo uma leitura do seu desgoverno. Meu irmão, que é um negócio desse. Até porque o maior índice de roubo de dinheiro das escolas, das estatais no mundo foi observado e registrado no Brasil, no governo do PT, o Mensalão, o Petrolão. Então, assim, deixa aí um grande marco do meu presidente e do grupo do PT aí no poder. Um dos grandes marcos da história do nosso Partido dos Trabalhadores aqui no Brasil é o Mensalão. Rapaz, voltando para o negócio do imposto aí. Qual deles? São tantos impostos. Esse imposto agora que o Lula O sobre super rico. o super rico. Super rico. Super Sim, rico. o super rico. O super rico. O super rico já é quem manda neles, meu. E isso é só balela. Se vai taxar imposto, é os pobres que irão pagar mais imposto ainda. Isso não é bom para a sociedade. Então, isso vou não é nesse bom para a caso. população. Deixa eu contar uma história muito rápida aqui. Que na Bíblia, o rei Salomão tinha um filho chamado Roboão. E quando o rei Salomão morreu, o Roboão foi assumir o trono. E o povo reclamava muito, porque o imposto estava muito alto para manter a grandeza de Salomão e do estado O Estado judeu antigo, né? Judeu antigo. E aí o Roboão foi falar com os anciões da época, e eles disseram, rapaz, reduz um pouco aí, cobra menos, você está cobrando demais, o teu pai oprimiu o povo. Ele ficou até, então, aquele momento, aguardando, mas só que ele foi consultar os jovens da época, da mesma idade dele, né? E lá ele, quando consultou, os jovens disse, não, rapaz, bota mais imposto para esse povo pode pagar, esse povo tem condição de pagar imposto. O que aconteceu? Ele deveria governar sobre 12 tribos, perdeu 10 tribos, ficou só com 2. Por quê? Pela ignorância de não aceitar os conselhos dos mais velhos, que o que os mais velhos disseram era muito bom para a população de Israel. Era baixar imposto. Era baixar o imposto. Mas não, é a política nossa, do nosso Brasil, principalmente do Brasil. O Brasil é o país que mais paga imposto, rapaz. Isso é brincadeira, tem coisa que você paga 60%, tudo que você compra 30%, 40% de E por que baixar imposto desagrada tanto o governo do PT? Porque o ex-sindicalista, o presidente atual, ele é tão favorável ao aumento de impostos. Rapaz, como é que ele vai manter os ministérios deles? Os seus amiguinhos, os camaradas. Ele tem uns camaradas. Inclusive... Às vezes, Eduardo, a gente subestima a esquerda, sabia? Mas você sabia que é uma esquerda muito inteligente? Por exemplo, muito articulada. Quem é a mente por trás de tudo isso? Os grupos de interesse, os lobistas. Não, aqui quando você diz Alguns isso aí, intelectuais. quando você diz isso Alguns aí, intelectuais. a gente pode ir de modo geral no mundo inteiro, mas aqui no Brasil, quem é a mente por trás de tudo isso? Foi preso e está solto. Foi ele que articula tudo isso aí. José Disseu. Inteligentíssimo. Agora, a inteligência dele serve para quê? Só para fazer o mal à população. Causar a fome, a desgraça, a miséria. E assim o povo vão viver nessa vida. Eu não sei até quando, mas eu acredito que um dia eles irão abrir a sua mente. E esses candidatos de esquerda, quando vierem se apresentar nos palanques para
ser candidato a presidente, governador, seja qual for o cargo, vai ser ovacionado com ovos podres, para ele poder conhecer e todo mundo entender que realmente ninguém quer esse tipo de gente mais no nosso país. Mas você acha que é possível isso acontecer, dissolver e fazer inexistir a esquerda, já que ela se perpetua tanto tempo, ou seja, desde 1917 que a esquerda, isso na Rússia, desde 1917 que a Revolução Russa obteve tanto sucesso, e esse governo de intervencionismo e aumento de imposto, de tributo, ou seja, essa taxação sobre ricos e essa desvantagem em relação à população, isso sempre fosse uma coisa recorrente. Todavia, na atualidade, isso é o mesmo estilo e os mesmos modos de governo. Então, é possível um dia a esquerda chegar a desaparecer do poder político sem sair da cultura? Ou ela perde na política e ganha na cultura sempre? Como aconteceu anteriormente, porque parece que o Brasil perdeu na política, mas o Bolsonaro ganhou na política, mas perdeu na cultura. Então, o poder cultural, ele emergiu novamente e ascendeu novamente ao poder. Então a questão não é só ganhar nas questões políticas, as decisões eleitorais apenas, mas a questão é ganhar na questão cultural, porque foi a cultura que trouxe novamente o PT ao poder. Por isso que está sendo criado o Ministério da Verdade, que é justamente para inibir isso aí, porque se deixar voluntariamente... Quem está criando o Ministério da Verdade? Aí a gente, talvez até o canal feche, né? Se fala Pronto. quem é as Olha, pessoas que estão se criando. Porque é o seguinte, veja só, já existe projeto Certo. para taxar a mídia, cobrar imposto. Você paga a internet, mas mesmo assim ele já quer cobrar imposto da internet e as redes sociais, ter um Ministério da Verdade para dizer o que é fake news. Não, agora quem é que diz que é falso ou é verdadeiro? Sou eu, sou você, as pessoas? Um grupo de burocratas. Pronto, então são eles que então, trabalham justamente, pro governo. então eles estão percebendo que através dessas mídias que nós temos agora, essa difusão dessas mídias paralelas, clandestinas, digamos assim. Está alcançando um grande número de pessoas, aonde antes não tinha. Por isso que ela demorou tanto assim a se diluir. Mas ela vai se diluir. Por esse motivo é que eles querem. E eu acredito que ele, talvez, eu chego até a ter um pouco de desconfiança que eles vão conseguir realmente fazer de uma forma que nem todo mundo tem acesso a mídia, essas mídias. Então, Ednaldo, respondendo a sua pergunta, primeiro, para chegarmos aonde chegamos, primeiro houve uma desvirtuação da cultura. Eles desvirtuaram a cultura, se instalaram na cultura, eles que eu falo são o pessoal de esquerda, se instalaram na cultura e desvirtuaram as faculdades, se instalaram nas faculdades e começaram a disseminar a linguagem. Então, hoje nas escolas então há alguns meios, há alguns que chamam de desnazificação, que é a retirada da esquerda. Há algumas vias. A via que a esquerda chegou no Brasil e que há como controlá-la e subjugá-la, pode ser primeiro a via cultural. Há um outro aspecto também, que ele também é eficiente, que havia um professor, o professor Olavo de Carvalho, ele dizia o seguinte, que a maior força é a da personalidade, e dizia que o mundo ele é voltado aos grandes heróis. As coisas são feitas, são alimentadas e são idas, a história é seguida pelos grandes heróis. Por que eu estou falando sobre grandes heróis e o que é que tem a ver com a esquerda? Ora, existe um homem chamado Bukele, que ele também, o país dele estava pior que o Brasil, El Salvador, viu? Para quem não sabe, aí é El Salvador, o país é El Salvador, pequenininho. E esse Bukele, que inclusive tinha um dos países que politicamente a esquerda sempre dominou, a ONU sempre houve influência forte ali, a ONU influenciava, havia muitos partidos e políticos de esquerda e era onde gangues e crimes haviam explodido. O país era um caos absoluto, país extremamente pobre. O que é que acontece? Aí houve um homem que ele decidiu mudar isso. Ele como um agente, vamos dizer assim, um herói no jeito prático de dizer. Não que ele tem grandes virtudes, não, mas herói no jeito prático de dizer. Querem dizer assim, um homem que faz grandes feitos. Que ele tenha coragem para fazer e vai lá e faz. Alguns feitos. Ou feitos que o homem médio não faz. Por exemplo, hoje a moeda oficial de El Salvador, você tem ali o dólar, tem o dinheiro que já era deles, você tem até Bitcoin. Coisa que era impensado. Hoje, El Salvador é um país relativamente liberal,
não tão liberal assim, mas eles já estão começando a ser mais liberal e tanto faz você criar e criar sua empresa lá, quanto outras empresas já estão se instalando lá, tem uma relativamente concorrência, ele está tentando quebrar com Protecionismo, né? com o protecionismo, ele já tem alguns protecionismo que ainda tem, só que ele mesmo já falou, olha, eu quero acabar com isso, ele falou, eu quero acabar com isso. Vamos dizer assim que isso não está no rol específico dele, mas ele quer acabar. Ele diz, ó, eu vou aos pouquinhos, não é minha prioridade tanto, mas eu vou acabar. E o que é que ele fez também? Ele começou a acabar com as gangues, tanto seja para acabar, mandar para Nosso Senhor, ou para lá para baixo, ou para lá para baixo, que acho que não vai para Nosso Senhor, né? Vai para lá para baixo, ou prendê-los. Tanto faz. Depende de como ele reage contra o Estado. E aí é onde chega esse segundo ponto. Ou seja, eu diria que há duas vias para você subjugar a esquerda. Duas vias. Uma um pouco mais pacífica e a outra que iria precisar de um pouco mais de energia, que aí ia precisar de um homem chamado herói. Que não é um herói, mas é um homem que faça grandes feitos. Como o Bukele fez alguns grandes feitos. Eu acho essas duas maneiras de subjugar a esquerda. Tanto como ela fez no Brasil, que é por meio da cultura, e aí é mais eficiente. Essa é mais eficiente. Agora essa é a longo prazo. Ou como o Bukele, que é pouco mais rápida, mas não tão eficiente, até porque quando o Bukele cair, tudo vai desmoronar também. E há eu diria que há esses dois modelos para você subjugar a esquerda. Veja um terceiro. Sim. Por exemplo, quando a gente falando de esquerda, a gente acha que é só o PT que é de esquerda. Mas não, tem vários partidos que são de esquerda. Não, mas você tem que distinguir que o PT é um partido predominante. Ele é o principal. Ele define as diretrizes. Um candidato que não PCdoB, um partido que não PCdoB, os seus candidatos... Ou o PSOL mesmo, né? Ou o PSOL. De grande importância. Candidato PCdoB, o que eu digo que a esquerda vai diluir, é porque eles vão ter vergonha de dizer que são de esquerda. Devido à disseminação da verdade que vai vir à tona. De uma forma tão tremenda que eles vão ter vergonha, vão se envergonhar de dizer eu sou de esquerda e defendo isso aí. Porque vai ser vexame. Já é o que está acontecendo agora nos plenários, nas reuniões. Quando um político de esquerda fala que vai a um lado de direita aí e diz a verdade, mostra a verdade na cara dele lá, ele fica todo descabriado, cara, fica desconfiado ali e não tem argumento mais nenhum e sai envergonhado. Então, eu acredito por essa forma. Posso fazer uma pergunta ao senhor? Pode, se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, você acha que a curto ou a longo prazo? Flávio Dino vai ter vergonha de dizer que é de esquerda? Longo prazo. Essa mescla, essa raça que está aí agora, eles vão ter que ir embora dessa forma que você falou. As novas gerações talvez a gente não alcance. Então tem que ser longo prazo. As novas gerações que vão vir, é essa sim que já vão estar bem informadas e que vão ter vergonha de dizer que são de esquerda. Mas sem a gente ir muito longe... Isso não quer dizer que a esquerda vai acabar. Mas vai ficar... Já está insignificante. Quem está dando voz à esquerda, a gente sabe quem é. Né? Mas sem ser muito... A gente não podemos... Mas sem ter muito uma visão futurista aí mais presente... Por exemplo, se a gente tem essa perspectiva que talvez isso aconteça, uma diluição da esquerda, que na verdade eu acho que isso é muito improvável, porque para acontecer isso é necessário, no primeiro momento tem que acontecer o quê? Uma substituição cultural brasileira. Sim. Tem que haver uma contracultura. Sim. E isso tem que acontecer nas universidades. Porque onde é que esses caras se formam para defender o governo? Mas já está acontecendo. Isso mesmo aqui que a gente está fazendo. Na universidade? Isso mesmo aqui que a gente está fazendo nas agora. Nas universidades federais isso não está acontecendo, não. Mas vai chegar. Veja só. Isso aqui que nós estamos fazendo aqui já estamos mudando culturalmente a mente de alguma pessoa que está vendo os vídeos. Por exemplo, essas pessoas, vai chegar um momento, naquele momento de tristeza, sei lá de que for, de solidão, que vai pegar o seu celular ali e vai começar a assistir um vídeo ali e vai começar a dizer, rapaz, realmente, o que é que eu estou fazendo na minha vida? Até agora, então, é dessa forma, é por isso que eu acredito que pode acontecer. Eis a preocupação muito grande das elites de querer bloquear e não deixar acesso para todo mundo à internet. Eu acho que é por esse motivo que eles não querem. Porque na escola, eles tinham o poder da escola, é como, se eu não me engano, um ministro da Alemanha, ele disse, eles tinham ou tem? Tem. O monopólio. O monopólio da escola. O ministro alemão ele disse assim, me dê a educação, a cultura e a mídia. E eu domino qualquer nação. São os veículos de uso. Tá entendendo? Então, de educação a mídia tem um poder de entrar na mente das pessoas. Então, alguém que vai assistir um vídeo desse aqui
nós que a gente estamos falando aqui, vai chegar um momento que ele vai dizer, peraí, realmente, cara, a gente está votando em pessoas que, na verdade, quer o nosso mal, e aí vai começar. Agora, como eu falei, a longo prazo, a não ser se for por aquelas duas vias que eles falaram aí. Agora, isso também não pode ser a longo prazo. Por exemplo, o Javier Miller, Faltam que é 5 minutos, né? que é um candidato da Argentina, ele, Sim. na verdade, é um cara que está Ponte com Bariano proposta ele, né? muito, muito, muito. Ou seja, tem que ser um cara que tem uma visão de uma economia de livre mercado e liberdade de concorrência. E contra o protecionismo. E esses grupos de interesses internos do país. Se acontecer que surja um político com essas medidas, que, por exemplo, querendo ou não, o presidente ele não tinha essa visão, o ex-presidente. Ele não teve essa visão. Ele teve uma visão simplesmente de ganhar a política, achando que chegando ao poder conseguiria se manter. E pelo poder, simplesmente isso não deu certo. Porque isso não dá certo. Como o poder cultural em monopólio estava sob a hegemonia cultural da esquerda, eles conseguiram vencer novamente. Então, o Javier Miller ele não só quer uma mudança e uma transformação da questão do setor do livre mercado. Ele também quer uma mudança e uma ruptura brusca exatamente nas questões da educação, como privatizando a educação. Só Ou conscientizando talvez. aqui os nossos telespectadores, o Javier Miller, como o professor Edinaldo falou, é o presidente atual presidente eleito da Argentina, da nossa vizinha aqui. Ele é o Javier Miller. Ô Edinaldo, mas talvez o presidente tenha tido ou até algum conselho de alguém com relação a isso que você falou, sabe por quê? Porque sempre ele colocava o povo. Porque ele sabia que ele mesmo não poderia fazer nada. Claro que não. Por esse motivo que ele dizia, o povo, é vocês, é o povo, aí não deixe, entendeu? Então eu acredito que agora... Mas não era o povo que estava lá também. Claro, não era o povo mas- que estava mas lá é- sentado, mas é como eu vamos dizer falei. assim, na Casa Branca brasileira. Mas né? eu sei, Não era. mas é como eu falei, nessa questão de que todo mundo ficasse consciente de que realmente estava acontecendo. Esse era o objetivo dele. Era Só que mostrar aí, pro povo. aí vamos àquela Mas necessidade, por exemplo, de herói do Bukele. Parece até que o Bukele é perfeito, né? Mas vamos lá ao Bukele. O Bukele, ele não fala para o pessoal assim, olha nação brasileira, olha nação, salvadorenha. coletivo, Eu massa. estou sendo sufocado, não. Ele chega lá e sufoca quem tá sufocando ele. Aí quando falaram assim, não, mas os presos estão em maus lençóis e os presos aqui estão passando mal. Olha o que o Javier disse, não, vai ficar assim. E quem tiver achando ruim, ou vai ser preso com eles, ou vocês mesmo é que vão pra lá, pra cadeia, Cada um pra no seu alimentar tempo, né? eles. Cada um na sua era. Cada Quer um no seu dizer, tempo. aí o Bolsonaro chegou ao poder. Ele não fez uma desnazificação do aparelho público. Ou seja, 80%, 90%, vamos dizer assim. Você acha assim que ele não tinha vontade de fazer ou não teve coragem de fazer? Ele, na verdade, talvez não teve pessoas para junto com ele fazer. Ou ele começou a se afastar de pessoas que queriam isso. Exatamente. Porque o liberalismo econômico, inclusive os caras que apoiaram ele, do Mises Brasil, os Seria- caras começaram a ter uma visão contrária. Por Seria quê? por medo da morte, alguma coisa assim? Ser assassinado, alguma coisa desse tipo? Olha, não? então é melhor ele não Não. ir, né? É Como- melhor não como ir. assim? Não, ele já tinha ido, já estava lá. Não. Então quando ele chegou lá, eu acredito assim, talvez ele tinha vontade de fazer. Mas depois houve alguma... Não, ele não chegou a falar desses pontos contra o protecionismo. Do contrário, olha, como a esquerda, a direita também, ele tem um grupo de megas empresários. Sim. Que eles criam o protecionismo também. E a questão é que você não pode combater. É como o Javier Miller tem. A proposta do cara não é só combater questão cultural, é combater questões econômicas e grupos de interesses macroeconômicos internamente na Argentina. E Edinaldo, se eu não me engano, eu já ouvi o Bolsonaro dizendo o seguinte: temos que proteger o empresário brasileiro. A questão da. Eu já ouvi ele dizendo isso. Do protecionismo Ou seja, doméstico. protecionismo. Quando ele diz temos que proteger o empresário brasileiro, ele quer fazer o quê? Ó, vamos taxar alto os produtos internos de que vem de fora para cá. Então essa política de socorrismo não resolve muito nas questões do cidadão consumidor. Economicamente, não. Infelizmente, não só é atacar a questão cultural e também não só é somente querer subir ao poder pelo poder. É a questão você, na verdade, conseguir driblar exatamente esses problemas que são acarretados em toda a economia. E toda a economia planificada estatal, que é a que temos, essa que temos, é planificada estatal, é intervencionista, é controlista, é um capitalismo de padrinho, um capitalismo de quadrilha. Então, esse tipo de capitalismo não foi combatido. Certo. Considerações finais, Josvan? Só temos a agradecer, né? Muito bom esse debate. E quero pedir aos telespectadores que compartilhem, que se inscrevam no nosso canal, né? Na TV Litoral Camaragibe,
né, Camaragibe? Sim. E seu Lulinha, escuta o vídeo aí, vê que você trabalha pro povo, né? Faça isso não, com a população brasileira não. Eu sei que o senhor talvez não tenha muitos anos de vida, que já está passando dos 70, né? Mas é isso aí, pessoal. Vamos nos acompanhar aí, segue aí, direitinho, escreve, entendeu? E vamos ver aí como é que vai ser aí daqui para frente. Edinaldo, considerações finais? Pelo jeito, Lula tem uma frase a dizer. O Brasil parece que evoca uma palavra de novo, em manifestação e contestação, viu? É menos Lula e mais Bolsonaro de novo. É o jeito. E para você, o meu muito obrigado. Obrigado por ter nos acompanhado, estado até aqui. Só existimos por causa de você. Um abraço e valeu!